Olá pessoal, hoje eu vou fazer uma prática bem simples que envolve o assunto interações intermoleculares. Então para isso, eu peguei um pedaço de papel, papel cartão, cartolina, papel comum, papel de filtro, qualquer tipo de papel, e fiz uma bolinha, uma marquinha de tinta de caneta vermelha. Então a primeira consideração importante é o seguinte: por que essa marquinha de caneta que eu fiz aqui não cai do papel? Se eu fizer assim, se eu balançar, ela não cai do papel. Se ela não cai, deve ser porque existe alguma força de atração entre a tinta e o papel. Essa força de atração que existe entre as moléculas da tinta e do papel, a gente chama de interação intermolecular. Tá? Interação é uma força atrativa, aqui na química a gente costuma usar esse termo, e intermolecular porque ocorre entre moléculas, entre as moléculas da tinta e as moléculas da celulose do papel. Eu fiz isso com várias canetas diferentes. Fiz com a caneta azul esferográfica, fiz uma com um lápis, fiz uma com uma caneta hidrográfica azul também, essa aqui, e também com uma caneta esferográfica preta. Cada um desses papéis eu vou colocar em um becker, e nesse becker eu adicionei uma pequena quantidade, apenas para molhar o fundo do becker, de etanol. Tá? Só um pouquinho de etanol em cada um dos beckers. E no primeiro becker aqui eu vou colocar o papel com a tinta da esferográfica azul. Lá vai o papel para o becker. Dá para observar que o álcool começa a subir pelo papel. Se o álcool sobe pelo papel, se ele se adere ao papel, é porque existe uma força de atração entre o álcool e a celulose, entre o álcool e as moléculas do papel. E por um processo que é chamado de capilaridade, o álcool começa a subir pelo papel. À medida que o álcool vai subindo pelo papel, ele encontra a marca da tinta. A bolinha de tinta estava interagindo com o papel e agora tem álcool passando por ela. Então ela também está interagindo com o álcool, tanto que uma parte da tinta sobe junto com o álcool. Tá? Bom, vamos deixar agora com a caneta esferográfica vermelha. Vou colocar aqui no álcool. Mesma coisa, o álcool interage com o papel, começa a subir pelo papel e vai interagindo com a tinta e arrastando a tinta da caneta vermelha. Ou seja, também existe uma interação intermolecular entre tinta vermelha e álcool. Hidrográfica azul e esferográfica preta, papel com a marca do lápis, feito com lápis preto comum. Vou colocar aqui, ok? Agora vamos esperar alguns instantes. Porque o álcool já chegou na parte superior dele aqui. Vou deixar ele aqui do lado da caneta vermelha, que também já atingiu o topo. Estou retirando para secar. Já posso retirar. Também. Para que a gente possa comparar. Então os papéis já estão secos. Eu quero observar esse aqui. Esse é o da caneta preta esferográfica. Observe o que aconteceu. A marca da caneta tinha sido feita inicialmente aqui. O papel ficou um pouco amassado, que eu rabisquei bastante. O álcool passou pelo papel e a tinta da caneta preta subiu junto com o álcool. Inicialmente a gente tinha falado que se a tinta estava presa ao papel é porque existe uma força de atração entre a tinta e o papel, ou seja, existe uma interação intermolecular tinta-papel. Como o álcool subiu pelo papel, interagiu com o papel, vamos dizer assim, molhou o papel, também existe uma força de interação entre álcool e papel. À medida que o álcool subia, a tinta subiu junto com ele. Quer dizer, existe uma força de atração também tinta-álcool.
Comparado ao papel, a gente pode dizer que a força da interação álcool-tinta é mais intensa do que álcool-papel, porque quando o álcool passou, ele arrastou totalmente a tinta com ele. O papel não conseguiu segurar a tinta foi embora junto com o álcool. Então a interação intermolecular álcool-tinta, nesse caso, mais forte do que tinta-papel. Um exemplo oposto a esse é o do grafite. Observa aqui, o grafite ficou aqui na mesma posição que a inicial, né? O álcool passou pelo papel. Isso significa o quê? Que o grafite interage com o papel, mas o grafite não interage com o álcool. Ou seja, o álcool passa pelo grafite e não acontece nada com a marquinha que eu tinha feito aqui inicialmente, está praticamente do mesmo jeito. Ou seja, se existe alguma interação entre álcool e grafite, ela é muito fraca, muito mais fraca do que a interação entre grafite e papel. Tá? Um caso intermediário, né, entre esses dois que eu apontei, é o caso da caneta hidrográfica azul, essa aqui, essa caneta hidrográfica azul aqui. Tá? Por quê? Porque observa que, ao contrário, né, das outras duas, a tinta nem foi totalmente para cima, nem ficou totalmente presa lá embaixo. O que aconteceu aqui é o seguinte, a gente pode dizer, né, ver se faz sentido, que a força da interação entre álcool e tinta é mais ou menos da mesma intensidade que a força da interação tinta-papel. Ou seja, quando o álcool passa pela tinta, ele tem uma força suficiente para levá-la, porém, o papel tem uma força mais ou menos de mesma intensidade para segurá-la. Então, os dois disputam essa tinta. O papel segura e o álcool arrasta, formando esse risco ao longo do papel. Tá? Ou seja, forças de interações intermoleculares mais ou menos semelhantes, né? Mais ou menos de mesma intensidade. A caneta esferográfica vermelha, que está aqui, dá para observar que a caneta esferográfica vermelha é formada por dois pigmentos. Veja, essa tinta mais alaranjada, meio rósea, aqui em cima, e um pigmento amarelo aqui embaixo. O pigmento amarelo e o pigmento rosa são feitos por moléculas, né, por substâncias de moléculas diferentes. A tinta amarela interage menos com o álcool do que a tinta alaranjada, rósea, que está aqui em cima. Então o álcool consegue arrastar melhor essa tinta rosa, que afastou mais do ponto de origem, e menos essa tinta amarela, que ficou mais presa aqui na origem. Muito semelhante ocorreu com a caneta esferográfica azul. A gente enxerga a cor azul nela, homogênea, mas ela é uma mistura de dois pigmentos. Esse azul mais claro e esse roxo. Da mesma forma, a força das interações entre a tinta roxa e o álcool é maior do que entre a tinta azul clara e o álcool. Tá? A tinta azul clara interage bastante com o papel segura essa tinta, o álcool tenta arrastá-la, porém a tinta roxa interage menos com o papel e o álcool consegue arrastá-la mais facilmente. Para finalizar, a gente pode dizer que a cromatografia, né, essa técnica, é uma técnica de separação de misturas. Separação de misturas baseada na força das interações intermoleculares. Como, por exemplo, aqui, o azul se separou do roxo porque o roxo interage mais forte com o álcool e o azul interage mais forte com o papel. Então, quando o álcool passa, ele arrasta melhor uma das tintas, um dos pigmentos. Tá? A gente pode utilizar solventes diferentes, né? A gente usou aqui etanol, também chamado de eluente. Né? Na cromatografia existe uma diversidade grande de eluentes para fazer as separações necessárias, principalmente na química de produtos naturais, né? Para separar extratos de vegetais. Essa técnica é muito utilizada. Tá? E ela é completamente baseada na força das interações intermoleculares. Tá? Naquelas que você já deve ter estudado, nas ligações de hidrogênio, nas interações entre dipólos permanentes, entre dipólos induzidos. Tá? Como exemplo aqui, ó, essa marquinha aqui não foi nada arrastada pelo etanol, que é a marca do grafite. O grafite é uma substância apolar, que
faz interações entre dipolos induzidos. E o álcool é uma substância bastante polar, que preferencialmente faz ligações de hidrogênio. Como as interações são de tipos diferentes, ou seja, de forças, né, de intensidades diferentes, não é viável energeticamente para o etanol interagir com o grafite e arrastar as partículas do grafite. Boas aulas, bons estudos. Qualquer dúvida, entre em contato.